Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Gama, estamos aqui para mais uma videoaula. Nossa aula de hoje será sobre as bactérias. Se liga aí! Para você, quando você escuta a palavra bactéria, o que é que você lembra? Geralmente a gente lembra de doença, não é verdade? A pessoa quando está doente, está acamada, está sofrendo por causa de alguma enfermidade causada por uma bactéria. O nome bactéria geralmente nos traz essa questão de doença. Mas não é bem assim. A gente vai descobrir na aula de hoje a importância das bactérias. Muitas delas têm importância fantástica para a nossa vida, no nosso dia a dia. Você vai perceber. Pessoal, mas o que é mesmo uma bactéria? Uma bactéria é um organismo unicelular, microscópico. Eu consigo visualizar uma bactéria através de um microscópio. E nós precisamos entender que as bactérias são esses organismos microscópicos, mas elas são estruturas muito simples. Acredita-se que as bactérias foram os primeiros seres vivos a estarem presentes na natureza, no nosso mundo, no nosso planeta, tá? O que uma bactéria tem? Como é que ela é formada? Quais são as estruturas que ela tem? A bactéria é formada de uma maneira bem simples por uma estrutura que recobre a bactéria, que é a membrana, mas além da membrana, sobre a membrana a gente vai ter a presença da parede celular. É importante que a gente saiba que existem bactérias que apresentam parede celular e outras que não apresentam parede celular, tá certo? Algumas dessas bactérias que apresentam parede celular encontram até mesmo uma certa resistência. São chamadas de bactérias mais resistentes. Depois da parede, depois da membrana, a gente vai encontrar o citoplasma, tá certo? Uma região aqui formada por um gelzinho, uma estrutura gelatinosa. E dentro dessa estrutura eu encontro uma organela citoplasmática que é o ribossomo. Além do ribossomo, eu vou encontrar o material genético das bactérias disperso no seu citoplasma. E esse material genético aí é geralmente o DNA, que está presente, tá certo? Em forma de nucleóide. E ainda encontramos um pedaço desse DNA de maneira circular, chamado aí dessa estruturazinha circular que está às vezes presente em algumas bactérias. Nem todas as bactérias vão ter esse DNA circular no seu interior. Aí por fora dela a gente encontra algumas bactérias que encontram-se aí umas fímbrias, parecem uns cílios, lembram uns cílios, ou ainda um flagelo, para fazer com que ela tenha movimentação, tá bom? Bactéria é um bichinho? Gente, a gente precisa só ter cuidado em chamar a bactéria de bichinho. Bichinho geralmente a gente se relaciona a um determinado tipo de animal. E animal faz parte de um outro grupo. Então, bactéria é um ser vivo, sim. É um ser vivo unicelular, procarionte, mas a gente não pode dizer que ele é um bichinho, porque bichinho lembra animal. E animal tem uma estrutura bem diferenciada, tá bom? Olha a importância das bactérias. Eu disse para você que você perceber que as bactérias estão presentes no nosso dia a dia. Você já tomou iogurte? Você já tomou leite fermentado? Tudo isso é produzido a partir da ação de bactérias. Você já provou vinagre, né, numa salada? É feito por bactéria. Você já comeu queijo? Queijo também é feito por ação bacteriana. Olha que interessante. Além dessa importância, pessoal, as bactérias são ótimas decompositoras de matéria orgânica. Elas muitas vezes estão presentes no solo, fazendo a quebra de matéria orgânica e transformando essa matéria orgânica, devolvendo para a natureza alguns elementos importantes. Olha que interessante. Como é que essas bactérias então se reproduzem? Olha só, gente, pouquíssimas bactérias conseguem se multiplicar rapidamente por um processo chamado de divisão binária. Elas simplesmente se dividem. Olha só, aqui eu tenho uma bactéria, uma célula mãe, e por
divisão do seu citoplasma e também de multiplicação do seu DNA, a gente vai ter aqui a fabricação de 2 novas células filhas. Olha, depois elas só fazem se partir. Esse processo chamado de divisão binária, também chamado de bipartição, faz com que uma bactéria mãe gere 2 células filhas idênticas. Essas células serão idênticas, são clones uma da outra, tá certo? Então, a maioria das bactérias consegue fazer esse processo de crescimento, fazendo esse processo de divisão binária. Mas bactéria também causa doença, não é verdade? A gente falou disso no início da nossa videoaula. Uma das doenças que a gente vai ter aqui, eu trouxe como exemplo, é o tétano, né? Sua mãe deve ter dito, seu pai deve ter dito, cuidado ao brincar descalço, cuidado para não se cortar, não se ferir com objetos cortantes. Por quê? Porque pode ter uma bactéria ali e essa bactéria pode causar o tétano. O tétano, por exemplo, é uma doença que a gente vai ter aí uns espasmos musculares, a gente vai sentir dores musculares, a gente vai ter uma rigidez do músculo, tá certo? A gente vai ter aí tontura, pode ter febre, tá certo? Então, tem uma vacina que a gente recebe para poder combater essa doença, tá? Antitetânica, e aí também tem um soro antitetânico. Então, assim, é preciso que a gente possa estar bem atento para não ser acometido pelo tétano. Além dessa, a gente trouxe aqui mais 2, a leptospirose, que é uma bactéria que a gente vai encontrar na urina do rato, tá certo? E temos também a cólera, que a gente já ouviu falar muitas e muitas vezes, há um tempo atrás, que a gente acaba pegando, né, essa doença através da água, tá certo? Ela vem através da água, então é preciso que a gente faça a fervura bem da água, filtre a água para a gente não ser acometido por essas doenças, tá certo? Com relação à leptospirose, a gente vai ter aí que também evitar o contato com água, principalmente água de chuva, né? Que está trazendo ali, vindo dos esgotos, pode vir com a urina do rato, tá? Ou ainda, através desses enlatados, que muitas vezes a gente, né, refrigerante enlatados, quando a gente abre o refrigerante, essa bactériazinha pode se acumular ali. Então é preciso a gente ter cuidado, tá bom? Vamos ver se a gente aprendeu tudo. Olha só, questãozinha do ENAC de 2017. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença. Verificando se trata de um ser unicelular e procarionte, você que é aluno interativo sabe que um ser que é unicelular e procarionte só pode ser uma bactéria. Essa é a alternativa que você deve marcar. Tá bom, pessoal? Para mais videoaulas você vai acessar colégiointerativo.com.br e eu te encontro em outras videoaulas. Bons estudos!